Aqui está tua filha, Senhor. Obrigada, Jesus, pela vida dela, pela obediência, pelo sim, pela rendição na tua presença. Que o Senhor use ela como instrumento, autoridade aqui e agora, papai. Flua através da tua filha, Espírito Santo, tu tens liberdade. Coloca anjos agora ao redor da tua filha, papai. E que a tua espada esteja com ela agora. E que a tua verdade seja liberada para a tua igreja como um rio de vida, trazendo, Senhor, aquilo que nós precisamos. Abre os ouvidos e entendimento da tua igreja e guarda a tua filha e tudo que leva o nome dela. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz. Feliz com Yeshua, o Deus da nossa salvação, nosso Jesus amado, nosso amigo inseparável de todas as horas. Louvado seja Deus. O pastor disse aqui, nós terminamos domingo passado a série Promessas e como edificou a nossa vida. Cada mensagem que nós recebemos aqui neste santo lugar, mensagens poderosas da parte de Deus para nos fortalecer. Mas a palavra dessa noite vai ser um tema livre que o pastor deu para esse domingo e domingo que vem, né, pastor? Tema livre, porque vem série nova por aí. E a palavra dessa noite é para você, que mesmo ouvindo tantas palavras sobre promessas durante todo esse tempo, ainda está se sentindo cansado, ainda está se sentindo fraco, se sentindo sobrecarregado na corrida chamada vida. Essa palavra dessa noite é para você que tem coragem de assumir. Senhor, eu ouvi muitas ministrações nesse lugar, mas eu ainda estou me sentindo assim. E a desistência está querendo bater na minha porta, Senhor. Essa palavra é para você que tem coragem de assumir isso para o Senhor nessa noite. Abra comigo a palavra poderosa do Senhor em Hebreus 12. Vou pedir a transmissão aqui, a projeção na NVI, por gentileza. Hebreus 12, Hebreus é inteira, maravilhoso. O pastor está fazendo devocional em Hebreus, né, pastor? E nós vamos ler lá no 12, do 1 ao 3, uma palavra tremenda para o nosso coração. E eu sei que Deus vai fortalecer aquele que está precisando nessa noite, porque a palavra dele nunca volta vazia. A palavra do Senhor sempre vai cumprir o efeito que lhe apraz. Amém? Olha o que diz a santa palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Olha ao seu redor. Quantas testemunhas tem aqui ao seu redor? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga comigo, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, eu e vocês, não se cansem e nem desanimem. Louvado seja Deus. Vamos orar por essa palavra. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Tu estás aqui levantando pessoas nessa noite, e eu já posso sentir o toque da Sua presença, a Sua destra de poder, levantando vidas, Pai, cuja desistência está batendo na porta do coração. Mas existe alguém mais poderoso que bate na porta do coração nessa noite. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus diz isso nessa noite. E se você ouvir, abrir e deixar com que eu entre, eu vou entrar e vou ceiar contigo. E vou te fortalecer com o meu pão, com o meu alimento. O Senhor está aqui nessa noite para mandar toda a desistência embora. Oh Deus, toda a fraqueza espiritual, toda apatia, toda a mornidão, Pai. Vem com teu fogo santo do céu. Reveste a nossa mente com teu poder e glória.
Unge o nosso coração com a tua palavra e nos faz vencedores em Cristo Jesus. É assim que oramos nessa noite, declarando, Pai, nosso coração é um ambiente para a tua terra florescer, para a tua palavra florescer, para a tua semente florescer. Faça como tu queres no solo do nosso coração nessa noite, Senhor. Nós oramos para que essa semente cresça e se desenvolva em nome de Jesus. Amém? O autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, foi inspirado pelo Espírito Santo, assim como os 40 autores da Bíblia. E ele vem falar para nós nessa noite, nesse texto que você leu junto comigo, sobre a corrida da fé. Nós estamos nessa corrida, todos nós estamos nessa corrida. Todos nós somos participantes dessa corrida, da corrida chamada vida. Mas o cristão, ele tem uma corrida, além da vida, a corrida da fé. Nós começamos essa maratona quando a gente reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós declaramos a nossa fé em Cristo, nós começamos essa corrida persistente da fé. E nós sabemos que existe uma maratona que nós não podemos parar. E que no final nós teremos um prêmio. E o prêmio, meus amados, nada mais, nada menos do que estar com Cristo Jesus, nos braços do nosso amado. Quer prêmio melhor que esse? Quer coroa melhor que essa? Receber do Senhor Jesus aquele abraço e dizer: vinde, benditos do meu Pai, entre no lugar que é seu por herança. Mas para a gente não desistir, nós precisamos imitar Cristo em tudo que Ele fez, porque Ele também não desistiu. No percurso da caminhada, na jornada dele aqui, na maratona de fé dele, Ele não desistiu. Jesus foi perseverante até o fim. E os cristãos, eu e você, nós só podemos correr bem essa corrida da fé se a gente deixar de lado tudo que atrapalha. Nós lemos aqui no texto: livrem-se de tudo que te atrapalha nessa corrida. Corre aquilo que te foi proposto, mas começa a tirar aquilo que te atrapalha. O que tem nos atrapalhado? O desânimo, a incredulidade muitas vezes, a preguiça. Vai tentando se livrar disso, da cobiça, das coisas que eu não tenho, mas eu quero ter, Senhor. Do orgulho que muitas vezes nos atrapalha de reconhecer que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Da nossa vaidade, do nosso egoísmo. São pecados que estão aí, no meio dessa corrida, e que atrapalham a nossa fé. Eles atrapalham por demais a corrida da fé. Mas os corredores dessa maratona, diga: eu sou um corredor dessa maratona. Nós, corredores dessa maratona chamada vida, nós temos uma nuvem de testemunhas que estão olhando para nós. Por isso que eu pedi para vocês, quando vocês leram o versículo, estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas, para você olhar aqui, só nesse espaço pequeno, nós já temos muitas testemunhas que estão nos cercando, olhando para a nossa vida. E lá fora, nós temos pessoas cristãs e não cristãs, que observam a nossa corrida. Como que você está correndo essa corrida da fé, essa maratona da fé? Tem testemunhas olhando para você e vendo como é que está a sua resistência nessa corrida da fé. Aqui no livro, na carta aos Hebreus, também fala sobre os heróis da fé. Os heróis da fé eram homens comuns como nós, mas cheios do poder de Deus, e eles também tinham pessoas observando eles o tempo todo. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai romper? Será que ele vai realmente conseguir sair do poço? Será que ele vai se livrar da cova dos leões? Será que realmente existe uma terra prometida? Vamos ver se ele aguenta até o fim. Tinha uma nuvem de testemunhas observando e querendo saber se os heróis da fé também iam desistir, se iam parar a corrida, se iam continuar, se o cansaço, o desânimo, a apatia iam tirar eles do propósito da corrida que Deus deu para eles nessa terra. E assim é conosco. Tem uma nuvem de testemunha nos observando e dizendo assim: será que vai conseguir? Será que existe fé aqui para continuar essa corrida? Será que eu vou ver essa pessoa concluir essa linha de chegada? Nessa noite o tema é: não é hora de desistir. Diga aí para sua alma: não é hora de desistir. Por mais difíceis que as notícias estejam,
Por mais difícil que você veja tudo ao seu redor, não é hora de desistir. Se você desistir, deixa eu te falar algo muito importante. Tem uma nuvem de testemunhas olhando para você. E muita gente vai desistir até dentro da tua casa, que tem se inspirado na tua vida, tem visto como você corre, como é a tua fé em Deus, como é a tua fé diante dos problemas. Então não é hora de desistir, por quê? Porque tem gente te observando, tem gente que se inspira na sua busca, tem gente que se inspira nas suas orações, tem gente que se inspira na sua devoção, na forma como você adora a Deus. Tem gente olhando para você, tem uma nuvem de testemunhas. Uma maratona, meus queridos, não é fácil. Eu digo para vocês, eu não corro, não pratico esporte, deveria, né? Mas a maratona da fé eu corro todos os dias, para me manter em pé. E nessa maratona da fé, ela requer uma perseverança muito grande. Para você se manter fiel até o fim. Requer persistência, esforço, não é nada de graça, tem treino. Tem treino nos joelhos, tem treino na madrugada, tem treino na leitura da palavra, tem dedicação contínua, não dá para parar. E não adianta numa corrida eu só largar muito bem, tem gente que faz uma largada muito boa, né? Mas aí ela cansa no percurso e ela fica, desanima e leva outros com ela. Para você também de correr, não está dando nada certo na nossa vida. Não, nós cristãos, nós precisamos entender que nós, além de largarmos muito bem, nós temos que continuar bem até o fim. Diga comigo, até o fim. Até o grande dia. E qual que é o contrário de desistir, meus irmãos? É insistir. É perseverar até o fim. Perseverar em quê, pastora? Na maratona da fé. É sobre uma corrida da fé que nós estamos falando nessa noite. A Bíblia está trazendo isso para nós. Corramos a corrida que nos foi proposta. Tem uma corrida proposta para nós até o grande dia. A linha de chegada chama-se céu. Braços de Jesus. Jesus senta à direita do Deus Pai. Ele correu essa corrida aqui e recebeu o prêmio dele por herança. Nós também vamos receber. Mas para eu correr essa maratona da fé, como um atleta de Cristo, que nós somos, nós temos que estar como? Bem preparados. Não desistir, mas se preparar, ter disciplina, treino. E tem muitas renúncias no processo. Não é fácil, não é mesmo. Tem muitas renúncias, muitas coisas que a gente precisa renunciar para poder continuar nessa corrida. Na corrida da vida cristã, nós precisamos dessa disciplina também. Assim como um atleta corre. Nós precisamos da disciplina no nosso corpo. Nós precisamos da disciplina na nossa alma, no nosso espírito. Como? Ouvindo o treinador. Nós temos um treinador celestial que nos dá a sua palavra para nós todos os dias. Que nos dá força. Que nos deu aqui tantas ministrações sobre promessas. Para que a gente treine a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. E treinar a carne, meus amados, na maratona da fé não é fácil. Treinar a carne é você obedecer aquilo que você ouviu do treinador. Você ouviu a palavra, você está treinando teu espírito e tua alma. Toda vez que a palavra entra, ela entra no espírito, separando o espírito e alma, lavando o nosso espírito e a nossa alma, trazendo uma conexão profunda entre nós e o Criador. Toda vez que a gente escuta a palavra, nós estamos treinando a nossa alma e o nosso espírito. Mas quando nós saímos daqui, nós obedecemos a palavra, estamos sendo treinados na carne. É onde vai doer aquilo que você ouviu, você pôr em prática. E isso que ajuda a gente não desistir. Ouvir e obedecer o treinador. Amém? Diga, eu estou entendendo. Faz parte do treinamento, igreja. Não desistir. Os melhores atletas, eles vencem porque eles se esforçam, eles chegam lá com perseverança. E é uma das coisas que eu quero falar para vocês. Que nessa caminhada, tem algumas coisas que nós precisamos incluir no nosso treinamento para não parar a nossa corrida da fé. E a primeira é a perseverança. A perseverança de Cristo, que a palavra nos falou nessa noite. A vida cristã, a minha e a sua, é uma jornada que exige muita perseverança. E assim como um atleta, ele não desiste na metade da maratona,
da corrida, o cristão também não deve desistir da sua fé, mesmo quando há obstáculos terríveis no meio do caminho. E como aparecem obstáculos terríveis? Para a gente parar a corrida, para a gente não vir para a igreja, para a gente não abrir a Bíblia, não orar, quantos obstáculos aparecem no nosso caminho? Dias de chuvas, o atleta está lá correndo. Dia de frio, o atleta coloca a roupinha dele e está lá, correndo, treinando. Dia de calor, está suando, está lá treinando. O atleta corredor está firme nos treinos. O atleta de Cristo, o cristão, também precisa estar firme nessa corrida. E você quer um conselho para você estar firme todos os dias? Cola em gente que te ajuda a chegar na linha de chegada final. Cola em gente que não vai falar para você, fica mesmo, deixa isso para lá, isso não vai dar certo. Não, não, cola em gente que gruda no teu braço e faz você, vamos correr, nós vamos conseguir. Vamos junto, levanta. Deu esse problema aí, mas não esquenta a cabeça. Deus vai resolver isso, vamos. É isso que nós precisamos, colar em gente que nos faz chegar até a linha final. Você tem essa pessoa que você pode conversar, que ela é perseverante, que ela vai treinar com você, que ela vai orar com você, que ela vai te impulsionar? É isso que está dizendo. A perseverança na fé exige esse cuidado com quem a gente anda, com quem a gente corre essa corrida. Olha o que Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que palavra linda! Quem perseverar até o fim será salvo. Mas faz parte do treinamento também, número 2, a confiança em Deus. Falei da perseverança, confiança em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: o que te define como cristão? O que te define como cristão? Pode encher o pulmão e responder. O que te define como cristão? Se alguém fizer essa pergunta para vocês, fala para mim. Tem 2 letrinhas. Fé. A minha fé me define como cristão. E tem uma grande nuvem de testemunhas olhando para a minha fé. A minha fé em Cristo. A minha confiança quando as coisas não estão dando certo. Mas eu tenho que ter essa fé, essa confiança em Deus, porque isso me treina todos os dias a continuar essa corrida. Essa confiança no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, na Trindade que rege a minha vida. E como cristãos nós precisamos confiar. Confiar em Deus, não só quando tudo está dando certo, meus amados, porque isso é muito fácil. Tudo está dando certo, então Deus é bom. E quando a porta fecha? E quando o não é na cara? E quando as pessoas te deixam? E aí, quando chega a notícia má? É nesse momento que nós temos que perseverar nessa corrida. Em todos os momentos, claro, mas especialmente quando estamos fracos. Quando nós estamos fadigados por situações que querem roubar a nossa adoração. Quando a gente está triste. E até mesmo desanimado. O risco de desistir nessa corrida, nessa maratona da fé é muito maior nesses momentos. E o cristão que confia, ele sempre vai se lembrar. Ele sempre vai se lembrar da presença de Deus em momentos mais difíceis da vida dele. Todos nós aqui, se eu for pedir para vocês contarem, vocês vão me contar uma história em que Deus livrou vocês, guardou vocês. Quantas vezes? Então a gente tem que exercer a nossa fé, trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Em momentos que eu estava lá, em desespero, quem me socorreu? Ele. E se eu estiver de novo, quem vai me socorrer? Ele. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão abandonados, meus irmãos. Todos podem deixar a gente, mas Deus nunca nos deixará. Ele sempre vai estar segurando a nossa mão. Sempre. A palavra diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a nossa confiança é um treino diário. E nessa corrida da vida cristã, haverá muitos momentos de choro. Essa corrida da fé não é fácil. Essa corrida da fé, às vezes, sangra no percurso. A gente chora, a gente se decepciona. Mas a palavra dessa noite é que mesmo vivendo tudo isso, não desista, não é hora de desistir. Irmãos, muitos dos crentes que vocês conhecem, infelizmente, não vão aguentar até o grande dia. E essa palavra aqui está vindo aquecer o nosso coração para que a gente aguente.
para que a gente fique firme. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora em que elas têm seu fim. É uma música, hein? É isso aí, o adorador canta isso. Eu creio que vai ter um fim nas dores e nas lutas, sim, eu creio. Por isso eu vou correr essa corrida da fé, minha maratona da fé, e não vou desistir, mesmo chorando. Olha o que diz o Salmo 126:6. Aquele ou quem sai andando e chorando, é alguém que está parado? Ele está andando, ele está chorando, mas ele está andando, ele está chorando, ele está chorando, mas ele está andando. Ele não parou. Enquanto semeia. E ele voltará com júbilo. Como é que ele volta da caminhada? Com júbilo, trazendo o que nos braços? Os feixes da colheita. Louvado seja Deus. Então, chorando, continua a maratona. Tem problema aí? Continua a corrida da fé. Não para, não. Continue essa corrida mesmo chorando. E é parte essencial do treino, número 3, olhar para Jesus. A palavra dessa noite diz: mantenha os teus olhos fitos naquele que é autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é autor? Quem criou a nossa fé. Consumador, quem vai no final reconhecer a nossa fé. Do começo ao fim, do início ao fim. Mantenha os teus olhos fitos nele, porque é ele que sabe tudo sobre nós. Manter os olhos em Jesus num mundo que hoje as redes sociais têm tomado tanto lugar com tantos ídolos, né? Mas eu quero te falar algo muito, muito importante nessa noite, que o maior influencer da história, ele não precisou de internet, não. Ele não precisou de like, nem curtidas, nem vídeos monetizados, não. O maior influencer de toda a história já pisou nessa terra e continua aqui, vivo em nossos corações, e ele vai voltar. É uma promessa de vida. E ele está influenciando a minha e a sua vida nessa noite com essa palavra. Jesus enfrentou tentações, meus irmãos. Jesus enfrentou provocações, provações, vergonha, humilhação. Uma lista de sofrimentos Jesus enfrentou por mim e por você. E hoje as distrações querem nos tirar da presença e do olhar para Ele. Sabe por que muitas vezes nós estamos apáticos? Porque a gente coloca outros influencers no lugar de Jesus na nossa vida. Coloca Jesus como influencer principal na tua vida. Deus me ministrou tanto isso. A gente fica procurando aqui, deixa eu ouvir aqui, esse aqui tem não sei quantos seguidores, esse aqui tem... Parem com isso. Essas pessoas não vão sustentar a nossa fé. Quem sustenta a nossa fé é o influencer de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos ouvir, é Ele que nós devemos curtir, compartilhar com as pessoas o máximo que a gente puder. Porque esse sim, perseverou aqui nessa terra até o fim. Ele não sucumbiu em nenhum momento. Diga comigo, eu vou perseverar como Cristo. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir, eu vou até o fim. Porque quando nós olhamos para Jesus com profundidade... Sabe o que é olhar para Jesus com profundidade? Em detalhes. Eu quero olhar para Jesus em detalhes. Nós não desistimos. Pode até vir a vontade de desistir, mas nós não vamos desistir. E o quarto e última parte do treino que nós precisamos, e esse treinamento não pode parar, é buscar a força de Deus para os nossos dias. A minha força não está em homens. A minha força vem de um Deus que tudo criou, que Ele abriu a boca e disse haja e tudo aconteceu. É um Deus que faz novas todas as coisas. É um Deus que cria órgãos assim, em minutos, segundos, fração de segundos. É nele que nós buscamos a nossa força. Os atletas que correm por aí, que treinam bem, aqui nós temos alguns atletas. Olha só, eles usam alguns suplementos para ficar forte, para poder correr. Mas os cristãos, nessa maratona da fé, nessa corrida, nós temos também que suplementar a nossa vida. Nós temos suplementos poderosos ao nosso favor, para dar força para a gente continuar. Sabe quais são esses dois? Conversava até com a Adriele sobre isso. Oração, meditação na palavra de Deus. Não tem suplemento que te dê mais força do que esses dois. Então busca a oração. Mas eu não sei orar. Quem que te ensina a orar? A Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós até com gemidos inexprimíveis. Meditar na palavra. Eu começo a ler a palavra, me dá sono. Leia um versículo, medita no versículo, fica naquele versículo o dia inteiro e vai trabalhando aquilo no seu coração. Isso é meditar na palavra.
Esses 2 suplementos que vão nutrir áreas essenciais da nossa vida para a gente não parar. É a oração que nos mantém em pé, queridos. É a palavra de Deus que nos dá força para continuar. E não tem outra alternativa. É isso mesmo. O cristão tem que estar suplementado na oração e na meditação da palavra. Aí nós vamos continuar essa corrida. Vamos junto, orando, meditando na palavra e com perseverança. Nós não vamos parar não, a gente vai ter perseverança, porque a palavra vai nutrindo, vai dando força para nós. Então a oração e a palavra de Deus são 2 fontes riquíssimas de esperança, que nós até recebemos uma palavra domingo, né? Não foi a palavra que nós ouvimos aqui, foi sobre a esperança, promessas de esperança. E todas as promessas de esperança que nós precisamos está aqui. Então quer andar bem nutrido? Quer andar forte na corrida da fé? Oração e meditação na palavra de Deus. Aleluia! Eu quero te convidar a fechar os teus olhos um instantinho. Vamos fazer uma pausa para fazer uma oração aqui, buscando a força em Deus. Eu quero te incentivar a orar nessa noite. Fale com o Senhor, peça forças para Ele agora. Faça do teu jeito. Faça a tua oração. Senhor, me dá força. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para perseverar até o grande dia, até o fim. Vai ter o dia do fim. Vai ter o dia da volta, a volta de Jesus. E nós vamos estar firmes nessa corrida. Ore agora, peça essa força. Aleluia. Amada igreja, a perseverança, ela é uma alavanca. É a alavanca da vida cristã. Quem vai te levantar é a perseverança. Porque quanto mais você buscar Deus, mais força você vai receber dEle. Mais perseverança para vencer as dificuldades. Quero te convidar a vir comigo aqui, pensar nos homens de Deus. Nas pessoas de Deus. Que sabem o que estão fazendo aqui nessa terra. Você é essa pessoa. Você é uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Você sabe o que você está fazendo aqui nessa terra. E pessoas de Deus não desistem. Grava isso aí no teu coração. Pessoas de Deus não desistem. A Bíblia, ela tem registrado, meus queridos, inúmeras pessoas que não desistiram. Venceram a corrida e receberam o prêmio que nós também vamos receber, o prêmio eterno, estar com Cristo. Eu quero te lembrar de alguns nomes. Essas pessoas, elas suportaram sofrimento, elas suportaram dificuldades na maratona da fé, mas venceram e estão com Cristo. Antes de eu falar dessas pessoas, aqui no louvor, hoje no momento de oração, a gente estava falando sobre isso. Um dizendo que queria encontrar com Daniel, né, Jed? Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Daniel. O pastor disse que queria falar com Moisés. Todos esses já estão onde? Na glória, conversando com Deus. É para lá que nós queremos ir, nós queremos conversar. Todos aqui do louvor tinham um encontro que eles queriam ter com alguém no céu, que já passou aqui, suportou as dores, e que estão falando, nossa, Deus está falando sobre a palavra que eu vou pregar nessa noite. Louvado seja Deus por esse ministério de louvor. E aí, nós vamos olhar agora para essas pessoas que não desistiram. Pensa comigo aqui, Moisés, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Mesmo quando houve um bloqueio, que era um mar vermelho na frente dele, na travessia com todo aquele povo, ele desistiu? Ele desistiu? Não, continuou firme. Josué também não desistiu. Tinha exércitos poderosos, mas Josué conquistava. Ele entrava lutando e conquistava, porque ele tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele não desistiu. José também não desistiu, mesmo quando ele foi preso injustamente, acusado. Não fez nada de errado. Era uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Mas ele não desistiu. Davi também não desistiu, mesmo tendo que enfrentar gigante. Sendo desse tamanhozinho e enfrentando gigante. Ele desistiu? Gigante, problemas. Não desistiu. Daniel também não desistiu.
Quando ele foi jogado em meio às feras, em meio aos leões, ele também não desistiu. Ali tinha leões vorazes, querendo devorar Daniel, mas Deus não permitiu que ele desistisse, porque ele tinha uma corrida proposta para ele. Assim como eu e você, talvez tenha leões, tenha várias coisas aí pela frente, mas nós temos uma corrida proposta para nós. E nós não vamos desistir não, a gente vai continuar. Na fornalha os moços não desistiram, os profetas não desistiram, mesmo ameaçados de mortes. João Batista, ele também não desistiu, mesmo com a lâmina da guilhotina pronta para arrancar o pescoço dele. Ele desistiu? Não, ele continuou falando e liberando aquilo que Deus tinha mandado. Os apóstolos também não desistiram, mesmo diante das surras, da solidão e do espancamento que sofriam. Não desistiram. E o apóstolo Paulo, ele disse algo triunfante que está registrado nas Escrituras. 2 Timóteo 4, 7, 8. Ele disse: combati o bom combate. Olha que coisa linda. Terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia. É isso que nós precisamos dizer. Eu combati o bom combate. Mas eu também, venci na corrida. Eu guardei a fé. Eu não desisti. O que eu aprendo com esses homens aqui? O que eu aprendo com esses homens de Deus? Cristãos verdadeiros não desistem. Diga aí para quem está do teu lado. Cristãos verdadeiros não desistem. Jesus não desistiu mesmo em meio à vergonha da cruz, a humilhação, a dor, a sessão de tortura que estava sobre Jesus. Ele podia ter dito assim: pai, não vou querer mais essa missão não, me tira dessa corrida. Mas ele não, ele suportou até o fim. E sabe algo precioso que você precisa saber nessa noite? É que Deus Pai, Ele não desiste de mim e de você também. Ele não desiste de nós, não. Nós é que tentamos muitas vezes sair daquilo que Deus tem para nós, mas Ele não. E Ele fez um investimento muito alto na nossa vida. Ele não desiste de investir amor na nossa caminhada. Olha quanto amor a gente recebe todos os dias nessa corrida da fé. Ele investiu o único filho dele. Yuri, você investiria a vida do Caleb na vida de qualquer pessoa que fosse aqui? Você colocaria teu filho? Você daria teu filho? Não. Nós não damos o nosso filho, nós não damos. Quem dá é o Senhor. Ele fez isso por mim e por você. O único filho Ele deu. Isso é um investimento muito alto. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Ele fez isso por aquela pessoa que está nascendo agora. Ele fez isso por quem está ali sofrendo lá fora, que não conhece Ele ainda, mas através de vidas que vão para a missão, que vão para o evangelismo, essas pessoas conhecem Yeshua, Deus da salvação, que nós cantamos aqui essa noite. Mas Deus fez esse investimento tão alto em nós, e Ele investe em nós ainda, mesmo sabendo que alguns de nós vão desistir no final. Infelizmente. E já tem gente desistindo no caminho. Ele sabe que muitos vão desistir da caminhada e da corrida da fé, gente, por coisas banais. Vão desistir por vaidade, por ego, por desânimo, porque não se cumpriu algo na vida que estava esperando, porque não se casou com a pessoa dos sonhos, porque não foi morar em tal país. Tem muitos que vão desistir, mas Deus não. Ele não desiste de nós. Finalizando, para não desistir, continue o treino. Não para o treino, não. Não dá para parar. Se parar, o músculo atrofia. Não vai conseguir chegar ao fim. Para terminar bem, tem que largar bem e continuar bem a corrida. Todo o tempo. Dá até para parar para descansar, pastora? Dá para parar um pouquinho para descansar. Mas não pode desistir da corrida. Desistir não é uma opção desistir, para nós não, cristãos não. Nós temos um lugar nos esperando, nós temos os braços de Jesus nos esperando. Então continue treinando correr até o fim, perseverando na fé. Diga comigo, perseverando na fé, confiando em Deus, olhando para Jesus e buscando a força de Deus. Amém? 4 coisas nesse treino que você precisa fazer. Pense nesse amor
que Ele investe todos os dias na sua vida. Curva a sua cabeça um instante. Nós vamos orar nessa noite. Coloque uma das suas mãos, por favor, sobre o teu coração, porque você vai ministrar o teu coração. Olhe para Jesus. Mantenha os teus olhos fitos nele. Ele nunca desiste de nós. O investimento do Pai é alto pela sua vida. Quero ministrar o teu coração. Um investimento muito alto, um investimento com o Filho dele, o único Filho. Deus investe em nós todos os dias para que a gente não pare a corrida. Com a mão sobre o teu coração, responda ao Espírito Santo. Como é que está a sua corrida na fé, na vida cristã hoje? Você tem treinado? Você tem disciplinado a sua vida para não desistir? Que palavras têm saído da sua boca contra a desistência? O Senhor está falando contigo. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus nessa noite, uma unção de perseverança sobre cada coração. Há corações pulsando aqui, Senhor, precisando dessa unção fresca de perseverança e força. Em meio às dificuldades e pressões, essa unção é fresca, Pai, da perseverança e da força. Em meio aos nãos da vida, essa unção de perseverança é fresca, Senhor. Derrama essa unção sobre nós. Pai, eu preciso dessa unção sobre minha vida. Eu preciso, Pai, para chegar até o fim, para não parar, para não retroceder, Pai. Me ajude, Senhor, a concluir a corrida da fé. Aquilo que foi proposto, aquilo que está proposto a cada coração. Eu declaro em nome de Jesus que cadeia de desistência vão ser banidas agora, Senhor, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o sangue que nos fortalece. E nessa oração, não desista de você. Não desista das pessoas. Não desista da vida. Quantas pessoas estão desistindo da vida? Não desista de fazer o bem. Continue fazendo o bem até o grande dia. Não desista de esperar a volta de Jesus. Tem muitas pessoas que já desanimaram da volta de Jesus. Nós cristãos esperamos a volta de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Continue firme a corrida que te foi proposta, meu irmão, minha irmã. Continue essa corrida da fé. Suplementa com a palavra de Deus, com a oração, mas continue firme. Nosso maior prêmio é estar com Cristo e Ele está de braços abertos nos esperando. Não desista, porque Ele não desiste de você. Persista até o fim. É assim que eu oro nessa noite, Pai, pedindo essa unção de persistência, Pai. De persistência sobre nossas pernas, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. A Isa pode ministrar, Isa, um pouquinho daquela canção para nós, enquanto finalizamos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você.
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de mim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de mim. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Amém. Palavra abençoada para os nossos corações. Você foi